Você já imaginou acordar em um lugar desconhecido, ao lado de um homem que você nunca viu antes? O coração acelerado, a mente confusa, a sensação de que algo aconteceu, mas você não lembra de nada. Foi exatamente assim que Sofia acordou naquela manhã. Aos 18 anos, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o que aconteceu naquela noite? Quem era o homem ao seu lado? E, o mais importante, por que ele a olhava daquele jeito, como se tivesse todas as respostas? O que você faria no lugar dela? Você confiaria em um completo estranho ou fugiria? Quero saber sua opinião nos comentários. Sofia despertou com uma sensação estranha. Seu corpo estava pesado, sua mente confusa, como se tivesse dormido por tempo demais. O primeiro sentido a voltar foi o olfato. O aroma amadeirado do ambiente era diferente de qualquer coisa que já sentira antes, uma mistura de madeira polida, couro e um perfume masculino intenso. O segundo sentido foi o tato. Sentiu o lençol macio sob sua pele, um tecido sedoso que não reconhecia. E então, veio a visão. Ela abriu os olhos lentamente, piscando algumas vezes para ajustar-se à luz baixa que filtrava pelas cortinas grossas. O teto alto e o lustre imponente acima de si eram desconhecidos. Seu coração deu um salto dentro do peito. Esse não era seu quarto. O colchão macio, a cabeceira de madeira escura, o mobiliário luxuoso ao redor, tudo indicava que estava em um lugar que jamais havia visto antes. Um arrepio percorreu sua espinha quando se sentou bruscamente, puxando o lençol contra o corpo. Foi então que percebeu. Ela não estava sozinha. Ao seu lado, um homem dormia. O pânico atingiu Sofia como um golpe. Seu olhar varreu a figura masculina estendida ao seu lado, o peito largo e esculpido subindo e descendo em um ritmo lento e controlado. A pele bronzeada contrastava com os lençóis brancos, e os traços firmes de seu rosto, mandíbula forte, lábios bem desenhados, sobrancelhas marcantes, davam-lhe uma aparência ao mesmo tempo perigosa e irresistível. Ela levou as mãos à cabeça, o desespero começando a tomar conta. Como diabos tinha parado ali? Seus últimos momentos de consciência eram um borrão. Tentou se lembrar da noite anterior, mas tudo o que restava eram flashes desconexos, uma festa, música alta, taças de champanhe tilintando. Depois, nada. A fina camisola de seda que cobria seu corpo pareceu apertar-se contra sua pele, fazendo-a sentir-se ainda mais exposta. Não se lembrava de tê-la vestido. E isso era o suficiente para que o medo se instalasse dentro dela. E então, o homem ao seu lado se moveu. Sofia prendeu a respiração quando ele virou lentamente o rosto na direção dela, os olhos acinzentados se abrindo preguiçosamente, como se já soubesse que ela estaria ali, assustada, à beira de um colapso. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios antes que ele murmurasse, com uma voz rouca e profunda. Bom dia, anjo. O coração de Sofia disparou. O som daquela voz reverberou em sua pele como um toque invisível. Ela queria reagir, dizer alguma coisa, mas sua mente estava em completo caos. O homem ergueu-se apoiando-se sobre um dos cotovelos, seus músculos se contraindo sutilmente. Seu olhar analisava Sofia com uma calma irritante, como se sua presença ali fosse a coisa mais natural do mundo. Quem é você? Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Ele ergueu uma sobrancelha, como se a pergunta fosse desnecessária. Dante Salvatore. Mas algo me diz que você já sabia disso. O nome soava ao mesmo tempo perigoso e sedutor. Mas não, ela não sabia. Não fazia ideia de quem ele era. O que estou fazendo aqui? Seu tom era carregado de desespero agora. Dante suspirou, sentando-se lentamente na cama. O lençol deslizou pelo seu corpo, revelando ainda mais de sua pele bronzeada e bem definida. Sofia desviou o olhar rapidamente, sentindo as bochechas queimarem. Ele notou. Você realmente não se lembra? Sua voz trazia um tom divertido, como se achasse graça na situação. Sofia balançou a cabeça, o pânico crescendo. Você bebeu demais, anjo, ele continuou, apoiando um dos braços sobre a cabeceira da cama.
Mas não se preocupe. Eu cuidei de você. As palavras dele foram como um soco em seu estômago. Seu corpo ficou tenso. O que quer dizer com "cuidou de mim"? Dante inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos cinzentos cravados nos dela. Quer mesmo saber? O tom dele fez seu coração bater ainda mais forte. Cada palavra carregava algo que a fazia duvidar se queria ouvir a resposta. Sofia sentiu um nó na garganta. Seus pensamentos estavam um caos. Ela engoliu seco antes de forçar-se a perguntar. Se eu fiz algo, se algo aconteceu. Dante não desviou o olhar. Em vez disso, ergueu a mão e tocou levemente o queixo dela, forçando-a a encará-lo. O toque dele era quente, firme, como se exercesse um controle invisível sobre ela. Nada aconteceu que você não tenha permitido, ele disse, sua voz baixa e carregada de significado. O coração de Sofia parou por um instante. Ela afastou-se dele no impulso, puxando o lençol para cobrir ainda mais seu corpo, como se aquilo pudesse protegê-la. Eu não acredito em você. Dante sorriu. Um sorriso lento, enigmático, que fazia sua pele se arrepiar. Então por que ainda está aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Sofia ficou sem palavras. Seus olhos foram até a porta. Trancada. Dante percebeu. Se quiser ir, vá, ele disse, recostando-se casualmente contra a cabeceira da cama, os braços atrás da cabeça, como se a situação estivesse completamente sob seu controle. Mas algo me diz que você quer saber mais do que quer fugir. E ele estava certo. Sofia respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro dela. Seu instinto gritava que fugisse. Mas algo a impedia. As perguntas eram muitas. Como havia parado ali? O que realmente tinha acontecido? E, acima de tudo, quem era Dante Salvatore, e por que parecia ter todas as respostas que ela não tinha? Ela precisava entender. Mesmo que isso significasse ficar mais um pouco. Me diga nos comentários, você acha que Sofia deveria confiar em Dante ou fugir o mais rápido possível? O silêncio entre eles era denso, carregado de perguntas não respondidas. Sofia sentia o próprio coração martelando dentro do peito, suas mãos apertando o lençol como se aquilo pudesse protegê-la do homem à sua frente. Dante Salvatore. O nome ecoava em sua mente como um enigma perigoso. Ele não desviava o olhar. Seus olhos cinzentos eram afiados, calculistas, como se estivessem analisando cada pequena reação dela. O que aconteceu ontem? Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Dante inclinou a cabeça levemente para o lado, um sorriso discreto nos lábios. Quer mesmo saber? Sofia sentiu o estômago se revirar. O tom dele era provocador, como se estivesse jogando com ela. E talvez estivesse. Ela precisava recuperar o controle da situação. Não brinque comigo. Eu quero a verdade, disse, tentando manter a postura firme. Dante suspirou e passou uma mão pelos cabelos escuros, como se estivesse considerando por onde começar. Você estava em uma festa, ele começou, a voz baixa e controlada. Parece que alguém te drogou. Sofia sentiu um choque percorrer sua espinha. O quê? Dante assentiu, cruzando os braços sobre o peito nu. Eu te encontrei quando você já estava passando mal. Não sei quem fez isso, mas você estava tonta, fraca. Achei melhor te tirar de lá antes que algo pior acontecesse. O pânico se misturou à confusão. Sua memória era um buraco negro, e agora ele dizia que tinha sido drogada? Você está mentindo, sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Dante ergueu uma sobrancelha. Eu ganharia o que com isso? Sofia não tinha resposta. Mas, por que me trouxe para cá? Por que não para minha casa? Ele deu um sorriso de canto. Você não me deu muitas opções. Agarrava meu braço e dizia que não queria voltar para casa. O choque se intensificou. Ela jamais faria isso. Ou faria. Eu não acredito em você. Dante suspirou e se levantou da cama.
Sofia encolheu-se involuntariamente quando ele começou a se aproximar, mas ele apenas pegou um celular em cima da cômoda e o desbloqueou. Aqui, veja por si mesma. Sofia hesitou, mas então estendeu a mão e pegou o aparelho. No vídeo, ela se viu. Seus olhos estavam desfocados, sua expressão perdida. Ela agarrava o braço dele, murmurando palavras desconexas. Não me leva para casa, eu não quero voltar. O horror tomou conta de seu corpo. Ela não lembrava disso. Mas estava ali, diante de seus olhos. Devolveu o celular para ele com as mãos trêmulas. Isso não faz sentido. Dante sentou-se novamente na cama, observando-a como se estudasse cada detalhe de sua reação. O que não faz sentido é você estar preocupada comigo, quando alguém claramente tentou te fazer mal ontem à noite. Sofia mordeu o lábio inferior, seu cérebro tentando juntar os pedaços do quebra-cabeça. Quem faria isso? Alguém que quer te atingir, ele disse, com convicção. Como você pode ter tanta certeza? O olhar dele se tornou sombrio. Porque essa festa não era só uma festa qualquer. Sofia o encarou, confusa. O que quer dizer com isso? Dante suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Você não deveria estar lá. Aquele lugar não era seguro para alguém como você. Alguém como eu? Ele manteve os olhos fixos nos dela. Ingênua. A palavra atingiu como um tapa. Eu não sou ingênua, rebateu, irritada. Não? Dante sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Você mal lembra da noite passada. Confiou nas pessoas erradas. Acordou na minha cama sem saber como chegou aqui. Me diga, Sofia, se isso não é ingenuidade, então o que é? O peito dela subia e descia rapidamente, a raiva se misturando ao medo. Você poderia estar mentindo, retrucou. Poderia, ele admitiu. Mas não estou. O silêncio se instalou novamente entre eles. Sofia sentia-se como um rato preso na armadilha de um gato. Dante era perigoso. Mas também era a única pessoa que parecia saber o que tinha acontecido com ela. Ela precisava de respostas. Você me trouxe aqui, mas por quê? Dante a encarou por um longo momento antes de responder. Para te proteger. Sofia bufou. Me proteger de quê? Ele sorriu, como se achasse a pergunta engraçada. De quem quer que tenha feito isso com você. Ela cruzou os braços, tentando manter a compostura. E por que eu deveria acreditar em você? Dante se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre eles. Sua voz saiu baixa, mas intensa. Porque se eu quisesse te machucar, Sofia, já teria feito isso. O sangue dela gelou. A maneira como ele disse aquelas palavras, com tanta certeza, fez um arrepio percorrer seu corpo. Ele era perigoso, sim. Mas não parecia estar mentindo. O que significava que alguém lá fora realmente queria machucá-la. E ela não fazia ideia de quem ou porquê. Sofia respirou fundo, tentando manter a calma. Você quer me proteger? Como posso ter certeza disso? Dante a observou por um instante antes de responder. Porque agora, você está no meu jogo, anjo. E eu protejo o que é meu. O coração de Sofia bateu mais forte. Eu não sou sua. Dante sorriu. Ainda não. A tensão no ar era quase palpável. Sofia queria odiá-lo, queria fugir, mas parte dela sabia que, por enquanto, ele era sua única chance de descobrir a verdade. E isso significava ficar. Pelo menos até entender tudo. O silêncio entre eles parecia um jogo de poder, um embate invisível onde cada palavra contava. Dante a observava com um olhar indecifrável, como se estivesse esperando que Sofia tomasse uma decisão. Ela ainda sentia o impacto das palavras dele, como um soco em seu peito. Agora, você está no meu jogo, anjo. E eu protejo o que é meu. Aquela frase ecoava em sua mente, gerando um misto de alerta e curiosidade. Ele falava com tanta certeza, com tanta autoridade,
que era impossível não sentir o peso daquelas palavras. Ela apertou os lençóis contra o corpo, tentando manter a postura firme. Eu não sou sua, repetiu, sua voz saindo mais firme do que esperava. Dante sorriu, como se aquela resposta fosse exatamente o que ele esperava. Ainda não, ele disse, a voz grave preenchendo o ambiente com uma tensão quase palpável. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua pele. Não sabia se era medo, adrenalina ou algo muito mais perigoso. Algo que queimava em seu estômago e deixava sua respiração instável. Ela precisava sair dali. Precisava fugir daquela presença sufocante que parecia bagunçar tudo dentro dela. Mas antes, precisava entender o que estava acontecendo. O que você quer de mim? Sua voz carregava um misto de desconfiança e curiosidade. Dante se levantou da cama com a calma de um predador que já sabia que sua presa não tinha para onde fugir. Ele caminhou pelo quarto sem pressa, pegando um copo de uísque que estava sobre a mesa de canto. Sofia não sabia o que a incomodava mais, a forma como ele agia como se tudo estivesse sob seu controle ou o fato de que, de alguma maneira, ele realmente parecia estar. Ele tomou um gole da bebida antes de encará-la novamente. Quero que fique. Sofia piscou, confusa. Ficar. Ele assentiu, como se aquilo fosse óbvio. Sim. Aqui, comigo. Ela soltou uma risada nervosa. Você só pode estar brincando. Dante não sorriu. Não estou. O peito dela subia e descia rapidamente. Isso é ridículo. Eu nem sei quem você é. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como se estivesse estudando a reação dela. Não sabe. Sua voz era baixa, carregada de algo que ela não soube definir. Então por que não perguntou quem sou até agora? A pergunta a pegou de surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. A verdade era que, desde que acordara ali, seu foco não estava exatamente em quem ele era, mas sim no que tinha acontecido. Mas agora que ele mencionava isso, sentiu um frio na espinha. Quem era Dante Salvatore? Sofia engoliu em seco. Quem é você, Dante? Ele sorriu, um sorriso lento e perigoso. Alguém que pode te proteger. A resposta foi vaga, mas carregada de implicações. Proteger de quem? Sua voz saiu quase num sussurro. Dante virou o copo de uísque e caminhou na direção dela. Seus passos eram lentos, calculados. Quando ele parou à beira da cama, Sofia segurou a respiração. De pessoas que querem te usar. Que querem te machucar. Que já tentaram ontem à noite. O corpo dela ficou rígido. Por que você se importa? Ele se inclinou ligeiramente para frente, diminuindo a distância entre eles. Os olhos cinza estavam intensos, dominantes. Porque agora você me pertence. O ar escapou dos pulmões dela como um choque. Você está louco. Ela tentou se afastar, mas Dante pegou seu pulso, prendendo-a no lugar. O toque dele não era violento, mas era firme o suficiente para fazê-la sentir que não havia escapatória. Me escuta, Sofia, sua voz era um comando, e o tom grave a fez prender o fôlego. Ontem, alguém tentou te drogar. Não foi um acidente. Você não estava lá por acaso. Sofia sentiu o mundo girar. Como você sabe disso? Dante soltou seu pulso devagar, mas não se afastou. Porque eu sei quem são as pessoas que estavam naquela festa. E sei que você era um alvo. O coração dela disparou. Isso não faz sentido. Eu nem conhecia ninguém lá. Dante riu, mas não havia humor em seu riso. Você acha que precisava conhecer? Ela balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Eu preciso ir embora. Dante cruzou os braços. Pode ir. A resposta a pegou desprevenida. O quê? Ele deu de ombros. A porta está ali. Se quiser sair, vá. Mas saiba que, se sair agora, não terá respostas. Não saberá quem tentou te machucar.
E mais importante, não terá minha proteção quando tentarem de novo. Sofia sentiu o estômago afundar. Você quer que eu fique, por quê? Dante se inclinou, suas mãos pousando na cama, próximas às pernas dela. Porque eu posso garantir que ninguém mais toque em você. Porque você precisa de mim. Sofia sentiu sua mente girar. E o que eu preciso fazer em troca? Os olhos de Dante escureceram ligeiramente. Apenas me ouvir. Ela respirou fundo. E se eu disser não? Dante tocou o rosto dela, deslizando os dedos pelo queixo até o maxilar. Então terá que lidar sozinha com o que está por vir. O coração de Sofia disparou. Ela sentia o cheiro dele, a proximidade era sufocante. Ela tinha uma escolha. Mas, era mesmo uma escolha? O perigo estava lá fora. E, por mais que Dante fosse uma incógnita, uma parte dela sabia que, ao lado dele, pelo menos teria respostas. Ela fechou os olhos por um segundo antes de soltá-los lentamente. Eu fico. Dante sorriu. Boa menina. Comente, vocês acham que Sofia fez a escolha certa ou deveria ter fugido? Sofia sentia o peso da decisão que havia tomado no capítulo anterior. Ficar. Permanecer ao lado de Dante, mesmo sem saber ao certo quais eram suas intenções. O homem à sua frente exalava perigo e mistério em igual medida, e ela não sabia se sua presença era um refúgio ou uma armadilha. Mas uma coisa era certa, ele sabia mais do que dizia. E isso era o que mais a atormentava. O quarto ao redor parecia ainda mais sufocante agora que ela estava ciente de que tinha sido um alvo. Alguém a drogou naquela festa. Alguém queria que ela perdesse o controle. Mas quem? E, mais importante, por quê? O medo corroía seus pensamentos, mas junto a ele, uma onda de indignação começava a surgir. Ela não era uma vítima passiva. Precisava de respostas. Dante cruzou os braços, apoiando-se contra a mesa de madeira escura, observando-a com um olhar que fazia sua pele formigar. Você lembrou de mais alguma coisa? A voz dele era grave, firme, cheia de autoridade. Sofia mordeu o lábio inferior, tentando puxar pela memória os fragmentos da noite anterior. Já tinha lembrado do copo sendo entregue a ela. Da tontura, da sensação de estar submersa. Mas quem estava com ela? Quem a levou até lá? Fechou os olhos, forçando sua mente a trazer qualquer detalhe que pudesse ser útil. Então, flashes começaram a surgir. Primeiro, um salão iluminado. Pessoas vestindo roupas elegantes, conversando, rindo. O tilintar de taças de champanhe ecoando ao fundo. A música vibrante. Depois, uma figura masculina ao seu lado. Um homem. Ela abriu os olhos de súbito. Havia alguém comigo. Um homem. Eu lembro dele me oferecendo uma bebida. Dante ficou tenso. Você lembra do rosto dele? Sofia franziu a testa, tentando buscar a imagem novamente. Era como tentar agarrar fumaça. Havia um vulto, uma presença. Mas seu rosto era um borrão. Não consigo ver com clareza. Mas ele estava muito perto. Acho que falava comigo. Dante apertou os lábios. Você se lembra do que ele disse? Sofia fechou os olhos de novo. Palavras desconectadas vinham à tona. Vozes misturadas. Mas, entre elas, um sussurro se destacou. Algo que arrepiou sua pele mesmo agora, no presente. Você não faz ideia do que está acontecendo, faz? Ela abriu os olhos, os pelos de seus braços se eriçando. Ele disse que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Dante estreitou os olhos, o maxilar contraído. Esse cara sabia quem você era. Mas eu não o conhecia. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos cinza perfurando os dela. Isso não significa que ele não conhecia você. O coração de Sofia disparou. O que isso quer dizer? Dante respirou fundo antes de responder. Quer dizer que alguém tem interesse em você, e não é por acaso.
Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. Você acha que fui escolhida de propósito? Dante assentiu, sua expressão sombria. Sim. E isso me incomoda. Ela cruzou os braços, sentindo um nó se formar em seu estômago. Então me diga a verdade, Dante. Por que você estava naquela festa? Ele a olhou por um longo momento antes de responder. Porque eu também estava procurando alguém. A resposta a pegou de surpresa. Quem? Dante passou a língua pelos lábios, hesitante. Ainda não posso te dizer. Sofia bufou, exasperada. Você quer que eu confie em você, mas continua escondendo informações? Dante suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Isso não é tão simples, Sofia. Se eu te disser tudo agora, posso estar te colocando ainda mais em perigo. A frustração dela crescia a cada segundo. Eu já estou em perigo. Ele caminhou lentamente até ela, parando a centímetros de distância. Seu perfume amadeirado invadiu seus sentidos, e Sofia sentiu o ar se tornar mais pesado. E é exatamente por isso que você precisa me deixar lidar com isso. Ela segurou o fôlego, sua mente girando. E o que você sugere? Que eu fique aqui presa enquanto você decide o que é melhor para mim. Dante ergueu uma sobrancelha, um brilho perigoso em seu olhar. Eu não sugeri nada. Apenas disse que você precisa confiar em mim. O peito dela subia e descia rapidamente. O espaço entre eles parecia pequeno demais. Por que você se importa tanto? Ele a analisou em silêncio antes de falar. Porque eu sei como é estar no lugar errado, na hora errada. E sei como isso pode acabar. Sofia sentiu sua garganta secar. Havia algo na maneira como ele disse aquilo que sugeria que falava por experiência própria. Antes que pudesse perguntar mais, Dante deu um passo para trás. Agora, você tem duas escolhas. Ela franziu a testa. Que escolhas? Ele cruzou os braços. Pode sair daqui e voltar para sua vida, fingindo que nada aconteceu. Sofia esperou. Ou pode ficar e descobrir a verdade. O silêncio se instalou entre eles. Ela queria a verdade. Mas será que queria saber até onde essa verdade a levaria? Seu coração martelava contra as costelas. E, no fundo, já sabia sua resposta. Sofia sentia o coração bater com força contra o peito. As palavras de Dante ecoavam dentro dela, cada sílaba carregada de algo que ela não sabia nomear. Escolha. Ele dizia que ela tinha uma escolha. Mas, no fundo, sentia que já havia feito essa escolha muito antes de ele enunciar as possibilidades. Ela não podia simplesmente sair dali, fingir que nada tinha acontecido e voltar à sua vida normal. Porque nada mais era normal. Ela estava sendo observada. Perseguida. E, o pior de tudo, não sabia por quem. Dante mantinha o olhar fixo nela, como se estivesse aguardando sua decisão. Ele parecia calmo demais, mas Sofia podia notar o brilho de algo mais sombrio em seu olhar. Como se ele estivesse testando-a, esperando para ver até onde ela iria. Respirando fundo, Sofia o encarou. Eu fico. A resposta saiu mais firme do que esperava. Ela não sabia exatamente de onde vinha aquela determinação, mas ali estava. Dante arqueou uma sobrancelha, um sorriso discreto surgindo no canto dos lábios. Não esperava nada diferente. Ele se afastou, pegando um copo de uísque sobre a mesa e levando-o aos lábios com um movimento lento e calculado. O homem exalava controle, domínio. Isso a irritava e, ao mesmo tempo, a deixava inquieta. O que acontece agora? Sofia perguntou, cruzando os braços. Dante virou-se para ela, os olhos cinzentos analisando-a como se calculasse o próximo passo. Agora, eu descubro quem diabos tentou te usar naquela festa. A tensão em suas palavras fez um arrepio percorrer a espinha de Sofia. Você fala como se já tivesse um suspeito. Ele inclinou-se contra a mesa, a expressão mais sombria. Tenho. Mas ainda não posso provar nada. Ela franziu a testa. Quem você acha que foi?
Dante passou a língua pelos lábios, pensativo. Alguém que sabia que você estaria naquela festa. Alguém que queria te tirar do controle. Sofia sentiu o estômago revirar. Mas por quê? Dante não respondeu de imediato. É isso que estou tentando descobrir. A tensão no ar era palpável. Sofia não sabia se ele estava escondendo algo ou se realmente não tinha todas as peças do quebra-cabeça. Mas, de qualquer forma, confiar nele parecia a única opção no momento. De repente, o som de um celular vibrando quebrou o silêncio. Dante pegou o aparelho no bolso, olhando para a tela. O maxilar dele se contraiu. O que foi? Sofia perguntou, sentindo a apreensão aumentar. Dante não respondeu de imediato. Ele virou-se, caminhando para a varanda do quarto e atendendo a ligação. Fale. A voz dele saiu baixa e carregada de autoridade. Sofia se aproximou, tentando ouvir, mas as palavras de Dante eram curtas, controladas. Então, de repente, ele ficou completamente imóvel. O quê? Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Dante desligou o telefone e virou-se para ela, os olhos cinza mais sombrios do que nunca. Precisamos sair daqui. Agora. O coração de Sofia disparou. O que aconteceu? Dante cruzou o quarto em poucos passos, pegando um casaco e jogando sobre os ombros. Alguém te encontrou. A adrenalina percorreu o corpo dela como um choque. O quê? Como? Dante pegou sua mão com firmeza, puxando-a em direção à porta. Não temos tempo para explicações. Apenas confie em mim. Ela hesitou por um segundo. Mas, no fundo, sabia que não tinha escolha. Eles saíram do quarto rapidamente. O corredor estava escuro, e Dante se movia com uma precisão que indicava que já havia previsto aquilo. Sofia mal conseguia acompanhar seus passos, seu coração batendo descontroladamente. Para onde estamos indo? Ela perguntou, ofegante. Dante parou por um segundo, olhando para os dois lados antes de responder. Para um lugar seguro. A resposta não a confortou. Mas não havia tempo para perguntas. Eles desceram por um elevador privado, saindo por uma garagem subterrânea. Dante apertou um botão, e um carro preto luxuoso acendeu os faróis à frente deles. Ele abriu a porta para ela, o olhar firme. Entre. Sofia obedeceu, sentindo o pânico crescer dentro dela. Dante deu a volta, entrando no carro e ligando o motor. O ronco do motor ecoou pela garagem, e, em segundos, eles estavam acelerando para fora dali. Agora pode me dizer o que está acontecendo? Ela perguntou, tentando controlar a respiração. Dante manteve os olhos na estrada. Lembra quando eu disse que você era um alvo? Sofia assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. Então. Eles sabem que você está comigo. O terror a atingiu como um golpe. Quem são eles? Dante apertou o volante com força. Pessoas que não deveriam saber da sua existência. Sofia sentiu o mundo girar. Isso não faz sentido. Eu não sou ninguém. Dante soltou um riso sem humor. Aparentemente, alguém discorda. A cabeça dela estava a mil. Nada fazia sentido. Por que alguém estaria atrás dela? O que ela tinha feito? Eu não entendo. Dante olhou rapidamente para ela antes de voltar os olhos para a estrada. Você vai entender. Mas primeiro, precisamos garantir que eles não te encontrem. O carro acelerou ainda mais, cortando as ruas da cidade com velocidade. Sofia olhou pela janela, sentindo a ansiedade crescer dentro dela. Ela não sabia onde estavam indo. Não sabia quem a estava perseguindo. E, principalmente, não sabia se confiava no homem ao seu lado. Mas, por enquanto, confiar nele era sua única opção. O carro rasgava as ruas da cidade como uma sombra veloz. Sofia sentia o peito apertado, as mãos trêmulas e o coração martelando contra as costelas. Tudo acontecia rápido demais.
Uma hora atrás, estava no quarto de Dante, tentando juntar os pedaços da noite passada. Agora, estava fugindo, sem nem saber exatamente de quem. Dante dirigia com precisão. Os olhos fixos na estrada, a expressão fechada. Seu maxilar estava travado, e as mãos firmes no volante denunciavam a tensão oculta por trás de sua aparente calma. Para onde estamos indo? Sofia perguntou, quebrando o silêncio sufocante. Dante não desviou o olhar da estrada. Para um lugar onde ninguém poderá te encontrar. A resposta não a tranquilizou. Você ainda não me disse quem está atrás de mim. Ele suspirou, apertando um pouco mais o volante. Ainda não tenho certeza. Sofia riu sem humor. E você quer que eu confie em você sem nem saber do que estamos fugindo? Dante finalmente desviou o olhar para ela, apenas por um segundo, mas foi o suficiente para fazê-la sentir um arrepio percorrer sua pele. Eu sei que você está em perigo. Isso não é o suficiente? Ela ficou em silêncio. Por mais que sua mente gritasse para fugir, para não confiar nele, algo dentro dela dizia que Dante realmente acreditava no que estava dizendo. E isso era mais assustador do que qualquer outra coisa. O carro continuou acelerando, e Sofia se recostou no banco, tentando organizar seus pensamentos. Mas sua mente estava um caos. A lembrança da festa, o copo que alguém lhe entregou, a sensação de perda de controle. O vulto de um homem sussurrando palavras enigmáticas. Você não faz ideia do que está acontecendo, faz? Seu estômago se revirou. Não, ela realmente não fazia. Você já esteve nessa situação antes? Sofia perguntou, baixinho. Dante não respondeu de imediato. Mais vezes do que gostaria. Ela franziu a testa. O que isso quer dizer? Ele respirou fundo. Quer dizer que você não é a primeira pessoa a ser caçada. O corpo de Sofia ficou tenso. Quem mais? Dante apertou os lábios, claramente hesitando. Não posso falar sobre isso agora. Dante? Eu disse que não. A explosão repentina da voz dele a fez se encolher no banco. O silêncio voltou a tomar conta do carro, agora mais pesado do que antes. Sofia sentiu um nó na garganta. Ela queria respostas, mas estava começando a perceber que Dante não era o tipo de homem que se deixava pressionar. Minutos depois, ele entrou em uma estrada deserta, cercada por árvores altas. Sofia olhou ao redor, sentindo o nervosismo aumentar. Onde estamos? Em segurança. Isso não parece seguro, ela murmurou. Dante deu um sorriso de canto, mas não havia humor nele. É exatamente por isso que é seguro. Ele dirigiu por mais alguns minutos antes de parar diante de uma casa imensa, afastada de tudo. A arquitetura era moderna, mas imponente. Vidros escuros, muros altos e um portão de ferro. Tudo nela gritava propriedade privada. Dante saiu do carro e abriu a porta para ela. Venha. Sofia hesitou, mas então percebeu que não tinha alternativa. Ela o seguiu para dentro da casa. O interior era espaçoso e sofisticado, mas também frio. Sem quadros, sem cores vibrantes, sem nada que desse um toque de lar. Você mora aqui? Quando preciso. Ela franziu a testa. E quando não precisa? Dante sorriu. Você faz muitas perguntas. Sofia cruzou os braços. E você dá poucas respostas. Ele riu baixinho e seguiu para a cozinha, pegando uma garrafa de uísque e servindo-se de um copo. Você quer algo? A verdade seria ótimo. Dante bebeu um gole antes de olhá-la com intensidade. A verdade pode ser difícil de engolir. Sofia sustentou o olhar. Tente-me. Ele colocou o copo na bancada e aproximou-se lentamente. Tudo o que você viveu até agora foi uma mentira. Ela piscou, confusa. Como assim? Dante inclinou-se um pouco mais, suas mãos pousando na bancada, prendendo-a entre ele e o móvel. Você acha que é apenas uma garota comum. Mas não é.
Sofia sentiu um arrepio na espinha. Isso não faz sentido. Faz, se você aceitar que existe algo sobre você que ainda não sabe. O coração dela disparou. E o que seria? Dante passou a língua pelos lábios, como se ponderasse o quanto poderia revelar. Alguém muito poderoso te quer. E não é por acaso. Sofia sentiu o ar faltar por um instante. Isso é loucura. Dante tocou seu rosto, seus dedos deslizando levemente por sua mandíbula. É a realidade. Ela se afastou, tentando processar tudo. Eu preciso de um minuto. Pegue o tempo que precisar. Mas não demore muito. O tom dele era um alerta. Sofia foi até um dos sofás da sala e se sentou, respirando fundo. Tudo estava desmoronando, e ela não sabia em quem confiar. Mas, por mais que quisesse duvidar de Dante, algo lhe dizia que ele era a única pessoa que poderia ajudá-la. E isso era mais assustador do que qualquer perseguição. Sofia sentia o chão sumir sob seus pés. As palavras de Dante pairavam no ar, carregadas de um peso que ela não sabia como sustentar. Tudo o que você viveu até agora foi uma mentira. Como ele podia dizer algo assim com tanta certeza? Como podia afirmar que sua vida inteira era diferente do que acreditava? Ela se afastou dele, os olhos fixos na expressão indecifrável de Dante. Sua mente gritava que tudo aquilo era loucura, mas seu coração dizia outra coisa. Ele não parecia estar brincando. Eu não sou ninguém, Dante. Sou só uma garota comum. Dante cruzou os braços, os olhos cinzentos perfurando os dela. Se isso fosse verdade, ninguém teria tentado te drogar naquela festa. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava certo. Desde aquela noite, nada mais fazia sentido. Mas como ela podia ser importante para alguém a ponto de se tornar um alvo? Ela engoliu seco. Então me diga, Dante. Quem sou eu? Ele passou uma mão pelos cabelos escuros, como se soubesse que aquele momento chegaria, mas ainda assim não estivesse pronto para respondê-la. Seu nome verdadeiro é Sofia Moretti? Ela franziu a testa, surpresa com a pergunta. O quê? Claro que é. Dante estreitou os olhos. Tem certeza? O coração de Sofia deu um salto no peito. O que você quer dizer com isso? Dante caminhou até uma estante próxima e pegou um pequeno cofre. Com um clique rápido, abriu a tampa e retirou um envelope. Eu já investigava essa história antes mesmo de te encontrar naquela festa. Mas só depois daquela noite percebi que você era a peça que faltava no quebra-cabeça. Ele entregou o envelope a Sofia. Ela pegou o objeto hesitante, suas mãos trêmulas. Com um movimento cuidadoso, abriu o envelope e puxou os papéis lá dentro. Seu sangue gelou. Certidão de nascimento. O nome estava certo. Sua data de nascimento também. Mas os nomes dos pais não eram os dela. Isso só pode estar errado. Dante se aproximou, a voz baixa e firme. Não está. Esses são seus verdadeiros pais. Sofia sentiu o ar faltar. Ela não podia acreditar. Isso é mentira. Eu gostaria que fosse. Seus olhos ardiam. Ela não sabia se queria chorar ou gritar. Então quem são as pessoas que me criaram? Dante suspirou. Pessoas que, por algum motivo, te esconderam do mundo real. Sofia apertou as mãos contra a testa. Tudo estava girando. Sua vida inteira, uma farsa? Ela olhou para Dante, tentando encontrar algo nos olhos dele que pudesse acalmá-la. Mas tudo o que viu foi certeza. Por que agora? Por que só agora isso veio à tona? Dante passou a língua pelos lábios, hesitante. Porque agora, você foi descoberta. Um arrepio percorreu sua espinha. Descoberta por quem? Ele respirou fundo. Pelo homem que deveria ter te encontrado anos atrás. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia sentiu as pernas vacilarem. Eu preciso de um momento.
Ela se virou, caminhando até o sofá e se jogando ali. Sua cabeça estava um turbilhão. Quem eram seus verdadeiros pais? O que tinha acontecido para que a escondessem? E, pior, o que aconteceria agora? Dante se aproximou e sentou-se à sua frente. Eu sei que é muita coisa para processar. Mas você precisa entender algo. Agora que ele sabe que você está viva, ele vai tentar te encontrar. Ela fechou os olhos com força. Quem é ele? Dante hesitou. Giovanni Moretti. Sofia abriu os olhos de súbito. O quê? O empresário? Sim. Seu coração disparou. Isso não faz sentido. Ele é um dos homens mais ricos do país. O que ele tem a ver comigo? Dante a encarou por um longo momento antes de responder. Porque ele é seu pai. O impacto das palavras dele foi como um soco no peito. Sofia engoliu em seco, tentando processar a informação. Giovanni Moretti. Um homem que ela só conhecia pelos jornais, por entrevistas e eventos luxuosos. Ela nunca imaginou que pudesse ter qualquer conexão com ele. Mas ali estava a verdade. Ela sentiu o corpo tremer. Não, isso não pode ser real. Dante aproximou-se mais, seu olhar intenso. Você realmente acha que eu inventaria algo assim? Sofia fechou os olhos, sentindo um peso esmagador em seu peito. Então por que eu fui escondida? Dante hesitou. Seu pai não é um homem qualquer. Ele não é só um empresário. Sofia arregalou os olhos. O que você está tentando dizer? Dante respirou fundo. Seu pai controla negócios que vão além do que é público. Negócios ilegais. Sofia sentiu um calafrio. Você está dizendo que ele é perigoso? Dante assentiu. Extremamente. Ela sentiu a cabeça girar. Então, ele quer me encontrar agora por quê? Dante manteve os olhos fixos nos dela. Porque você é a herdeira dele. O silêncio que seguiu foi insuportável. Sofia sentiu seu estômago revirar. Isso não pode estar acontecendo. Dante segurou sua mão. Eu sei que é difícil de aceitar. Mas você precisa entender que agora, você está em um jogo muito maior do que imagina. Ela respirou fundo, tentando conter a avalanche de emoções dentro dela. O que eu faço agora? Dante apertou levemente sua mão. Você escolhe. Ficar comigo e descobrir tudo, ou fugir e nunca olhar para trás. Ela o encarou, e por um momento, sentiu que havia apenas uma escolha possível. Ela não poderia fugir. Não agora. Ela precisava da verdade. O ar parecia mais pesado, carregado de uma tensão impossível de ignorar. O coração de Sofia batia rápido demais, como se sua própria existência tivesse se tornado uma pergunta sem resposta. Seu corpo estava ali, naquele sofá frio, naquela casa isolada, mas sua mente girava, perdida em um turbilhão de revelações que mudaram tudo. Ela passou a vida inteira acreditando que era apenas uma garota comum. Agora, descobria que era filha de um homem que nem sabia que existia, um dos empresários mais poderosos e perigosos do país. E ele sabia que ela estava viva. Sofia apertou os dedos contra as têmporas, tentando organizar os pensamentos. Mas a realidade era esmagadora. Dante observava cada movimento dela, sua presença intensa e controlada. Não disse nada por alguns segundos, como se estivesse dando espaço para que ela processasse a verdade. Mas então, ele falou. Preciso saber o que você vai fazer. Sofia ergueu os olhos para ele, sentindo o peso daquela pergunta. O que eu deveria fazer, Dante? Ele inclinou a cabeça, seus olhos cinza brilhando à luz fraca da sala. Isso não cabe a mim decidir. Ela soltou um riso amargo. Engraçado, porque até agora, parece que tudo já estava decidido por mim. Dante respirou fundo, cruzando os braços. Você ainda tem escolhas, Sofia. Mas nenhuma delas é fácil. Ela riu novamente, mas o som saiu trêmulo. Então me diga.
Quais são? Dante manteve os olhos fixos nos dela, sua expressão séria. Você pode fugir. Sumir, desaparecer. Eu poderia te colocar em um avião agora mesmo e garantir que ninguém nunca mais te encontre. Sofia sentiu o peito apertar. A ideia de fugir, de simplesmente deixar tudo para trás, parecia a opção mais segura. Mas não parecia certa. Ela engoliu em seco. E a outra opção? Dante se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá. Sua proximidade a fez prender a respiração. Você pode ficar. Ela franziu a testa. E fazer o quê? Dante estreitou os olhos. Se você ficar, terá que encarar isso. Saber a verdade sobre quem é, descobrir o que realmente está acontecendo e enfrentar as consequências. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E se eu não estiver pronta? Dante inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz baixa, intensa. Então precisa decidir se quer viver fugindo para sempre ou se quer enfrentar essa realidade e lutar pelo que é seu. Ela sentiu o estômago se revirar. O que quer dizer com o que é meu? Dante apertou os lábios antes de responder. Seu pai é um homem poderoso. Ele tem muitos inimigos. E também tem um império que precisa de um sucessor. Sofia piscou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Você está dizendo que ele quer que eu assuma os negócios dele? Dante não confirmou, mas também não negou. Ele não sabe se você aceitará. Mas uma coisa é certa, agora que sabe que você existe, ele não vai simplesmente ignorá-la. O silêncio pairou entre eles. Sofia sentia o coração disparado. Então eu sou só uma peça nesse jogo? Dante a olhou profundamente. Não. Você é a peça central. Sofia fechou os olhos. Nada disso fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, tudo se encaixava. Os olhares estranhos que recebia ultimamente. O fato de ter sido drogada na festa. Alguém sabia de sua identidade antes mesmo dela saber. E agora, sabia que estava sendo caçada. Dante quebrou o silêncio. Você tem até amanhã para decidir. Ela abriu os olhos, surpresa. O quê? Não temos tempo. Se você escolher fugir, precisamos fazer isso agora. Mas se escolher ficar, precisa estar ciente do que isso significa. O peso da escolha caiu sobre ela como uma tempestade. Ela olhou para Dante. E você? O que você quer? Os olhos dele brilharam por um instante. Eu quero que você sobreviva. Ela sentiu um arrepio percorrer sua pele. E se eu escolher ficar? Dante não desviou o olhar. Então eu protejo você. Sofia sentiu um aperto no peito. Você já sabia que tudo isso aconteceria, não sabia? Ele hesitou antes de responder. Eu sabia que, se Giovanni Moretti descobrisse que você estava viva, ele viria atrás de você. Mas eu não sabia que tudo aconteceria tão rápido. Sofia respirou fundo. E se eu não quiser fazer parte desse mundo? Dante encostou-se no sofá, pensativo. Então você precisa correr. Ela passou as mãos pelo rosto, tentando conter a avalanche de emoções. E se eu fugir? Você ainda vai me proteger? Dante sorriu de canto. Sempre. O peito dela apertou. Então por que sinto que, se eu correr, vou me arrepender para sempre? Dante não respondeu. Sofia olhou para ele, para aqueles olhos que pareciam enxergar além de tudo. E então percebeu. Ela não queria fugir. Não queria passar o resto da vida olhando por cima do ombro. Ela queria respostas. E queria Dante ao seu lado. Ela engoliu seco, sentindo o estômago se revirar. E então, disse as palavras que mudariam tudo. Eu fico. O silêncio foi absoluto. Dante a observou por um longo momento antes de assentir lentamente. Então, a partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia disso.
e estava pronta para encarar as consequências.